Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Bruno Gomes, estou aqui como moderador de mais este painel da Expo IBRAM 2020. Gostaria de agradecer ao IBRAM por ter disponibilizado esse espaço para essa discussão, um painel que vai tratar do tema Agendas de Desenvolvimento Local e Instrumentos Financeiros em Territórios de Mineração. O painel conta com palestrantes que vou apresentar logo mais. Nós teremos, inicialmente, uma apresentação de cada um deles, de mais ou menos 10 minutos, e, em seguida, um diálogo entre os palestrantes e também dos palestrantes com o público. Então, quem estiver nos assistindo, perguntas, comentários, observações são muito bem-vindos. Nós teremos uma segunda parte de interação, né? Nós teremos 1h30, uma apresentação de cada um dos 4 palestrantes e, em seguida, uma interação com o público. Nesse painel, nós reunimos 4 representantes de setores distintos. Nós quisemos trazer para essa discussão sobre as agendas locais de desenvolvimento e sobre os instrumentos financeiros, representantes das empresas, um representante da academia, um representante de comunidades e um representante do setor público, entendendo que, para a construção dessas agendas, necessitamos justamente de um trabalho conjunto desses setores. Então, neste painel, nós teremos aqui essa diversidade de setores importantes na construção dessas agendas e para esse tema que nós vamos tratar. Antes de apresentar os nossos painelistas, gostaria também de trazer alguns elementos, situar um pouco essa discussão das agendas de desenvolvimento local e instrumentos financeiros em relação a outros assuntos que estão sendo tratados nessa Expo IBRAM. Nós tivemos aí painéis desde ontem e hoje pela manhã que trouxeram uma série de temáticas voltadas para a sustentabilidade, para o desenvolvimento local, o desenvolvimento territorial, e todos esses temas, né, estão conectados de alguma forma com essas ferramentas, com esses instrumentos que são essas agendas de desenvolvimento local que são construídas nos territórios no entorno de um empreendimento de mineração, pensando e fomentando o desenvolvimento, né? Então, alguns referenciais, né? Por que esse tema é tão importante? Por que pensar uma agenda de desenvolvimento local, pensar instrumentos financeiros capazes de concretizá-las, realizá-las, é algo que nos parece relevante, né? Muitos dos referenciais que são trazidos, que foram trazidos hoje ao longo das discussões, dizem respeito a uma contribuição do setor mineral ao desenvolvimento, né? E como concretizar isso lá na ponta, como fazer com que os empreendimentos em torno das minas, dos minerodutos, das plantas, né, haja de fato uma dinâmica de desenvolvimento de longo prazo, né? Referências mais atuais que foram citadas hoje e ontem diversas vezes são claras, né? Nós temos a Carta de Compromissos do IBRAM, que fala sobre daqueles 12 áreas que abrange essa Carta de Compromissos, fala do desenvolvimento local e futuro dos territórios, do relacionamento com comunidades, de comunicação e reputação, de inclusão e diversidade, só para citar essas 4 áreas que estão na Carta de Compromissos do IBRAM e que dizem respeito, que tratam de desenvolvimento local, que tratam de promover essa dinâmica de um desenvolvimento sustentável e estruturante. Nós tivemos também hoje um painel sobre o TSM, o Toward Sustainable Mining, né, rumo a uma mineração sustentável, que é uma metodologia canadense que vai penetrar o setor brasileiro da mineração. Então, que também trata de engajamento com comunidades, também trata de compreender as comunidades. Então,
de que forma isso lá na ponta pode ser concretizado, pode ser implementado. Eu acho que a nossa discussão aqui que vai acontecer sobre as agendas locais, sobre as agendas de desenvolvimento local, sobre os instrumentos financeiros, vão dar pistas para a gente poder implementar concretamente essas diretrizes, grandes metas, essas grandes políticas, né? E temos, por fim, algo que também está muito presente nas discussões, que são os ODS, que também são uma referência importante para o setor. Houve um painel sobre isso hoje pela manhã, e há um grande desafio, como se sabe, de implementação nos territórios, de se pensar esse desenvolvimento de longo prazo, de se promover uma qualificação dos indicadores desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos o Atlas, que foi desenvolvido pelo PNUD, e que fala um pouco da relação da mineração com esses, com os ODS, e como a mineração pode contribuir para a implementação dos ODS. E eu acho que as discussões que nós vamos ter hoje sobre essas agendas de desenvolvimento local e os instrumentos financeiros vão mostrar como concretamente a gente pode avançar também nessa agenda. Bem, isso, né, para situar um pouco a nossa discussão, né, e mostrar como a gente conecta esses temas com os demais temas da sustentabilidade na mineração, né, que é um grande tema, talvez muito forte, muito característico da Expo Zibram, principalmente na Expo Zibram, quando ela acontece no Pará, ainda que remotamente, né? Muito bem, eu vou apresentar os nossos palestrantes. Queria agradecer muito a cada um deles pela participação, por ter aceito esse convite. Cada um deles tem uma experiência muito interessante a partir dos seus pontos de intervenção, de atuação, né, dentro do setor mineral. E então nós teremos hoje conosco a Bruna Lima. A Bruna é gerente de gestão, impacto social e inovação sustentável na Nexa, ou seja, ela traz o ponto de vista da empresa. Nós teremos também conosco a Daniela Gomes. A Daniela Gomes é coordenadora do programa de desenvolvimento local no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, o GVSES. Teremos também conosco a Claudinete Collet. A Claudinete é coordenadora da ARCMO, a Associação de Remanescentes de Quilombo do município de Oriximiná, que vai nos trazer esse ponto de vista da comunidade, de um processo de construção de uma agenda de desenvolvimento local e de um instrumento financeiro para as comunidades quilombolas do Rio Trombetas. Ela vai poder nos falar mais sobre isso logo mais. E, por fim, teremos também a ilustre presença do Vitor Penido, que é presidente da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores. Ele também é prefeito de Nova Lima e vai poder nos contemplar aí com o ponto de vista do setor público, né? Qual é o papel do setor público na construção dessas agendas, no financiamento dessas agendas, os instrumentos usados para financiar essas agendas e como o setor público se posiciona aí nessa relação empresas, comunidades, setor público, essa relação tão necessária para se promover, de fato, um desenvolvimento de longo prazo, estruturante e sustentável nos territórios. Nós vamos começar, então, pela apresentação da Bruna Lima. Bruna, conta para a gente um pouco o que a Nexa vem fazendo. Eu sei que a Nexa tem empreendimentos aí no Brasil, em Minas, também na Amazônia, tem empreendimentos seus no Peru. Qual é a experiência que a Nexa vem tendo na construção dessas agendas de desenvolvimento local, em construir esses acordos, né, esses planejamentos sobre o desenvolvimento dos territórios em que ela está presente? Bruna, por favor, 10 minutos para cada palestrante. Gostaria só de ressaltar a importância que cada um se mantenha nesse tempo para que a gente possa ter a interação aí com o público. Bruna, por favor, sua apresentação. Tá ótimo, obrigada.
Estou conseguindo me ouvir bem? Bom, obrigada, Bruno, pela introdução. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês também. E também é um desafio conseguir passar em poucos minutos a essência de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há 5 ou 6 anos pela Nexa, né? Bom, eu preparei alguns slides como apoio, mas eu vou tentar seguir um ritmo mais narrativo e seguir aqui algumas anotações também para não me perder, tá bom? Vamos lá. Acho que ver se eu consigo passar consegui passar o slide. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a Nexa, né? Acho que pois a história da empresa ela faz parte das agendas territoriais que eu vou compartilhar. A Nexa Resources ela é uma das maiores mineradoras de zinco do mundo, além de produzir cobre e chumbo. Atua há mais de 60 anos no segmento de mineração e metalurgia, com operações no Brasil e Peru, como o Bruno comentou, e a gente fornece os nossos produtos para todos os continentes do mundo. Desde 2017, as ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, Toronto, e nosso acionista majoritário é a Votorantim, né, fazemos parte do grupo Votorantim. Passa aí. Foi. Bom, mas os resultados financeiros, eles são apenas parte dos objetivos conquistados pela empresa. A gente entende, né, que as nossas maiores vitórias se refletem no valor criado para a sociedade e nos nossos compromissos com a sustentabilidade. Nossa grande aspiração é conseguir transformar o futuro da mineração com responsabilidade, e para isso a gente vem adotando iniciativas inovadoras e transparentes, e muitas delas focadas no desenvolvimento sustentável. Nós consideramos que estamos em uma jornada para nos transformar em uma companhia com foco em ESG. Acho que hoje, agora, né, a nomenclatura que mais vem se falando no mundo empresarial tem sido o ESG, ambiental, social e governança, e as comunidades fazem parte crucial dessa história. Além do bom relacionamento, né, com os vizinhos, com as comunidades no entorno das nossas operações, nós entendemos que o desenvolvimento local, ele é um tema material para a mineração e para a Nexa. E é por isso que o planejamento estratégico da empresa, ele foi todo revisitado, e hoje nós temos metas estabelecidas que permeiam todos os níveis de negócio, da alta liderança até as unidades operacionais, voltadas para o desenvolvimento local e a forma como a gente atua com as nossas comunidades. Para nós, ser confiável e inteligente do ponto de vista social significa que somos capazes de co-criar um legado positivo e estruturado para as comunidades impactadas pelas nossas operações. A gente está falando de operações que estão presentes, né, nos territórios, algumas delas há 30, 40, 50 anos, e todas elas com perspectivas de permanecer por mais anos pela frente, né. Então, acho que ao longo desses anos, muito foi feito, né, a empresa sempre teve uma trajetória, um histórico herdado pela Votorantim de uma atuação social presente, mas assim como as discussões sobre sustentabilidade e desenvolvimento local evoluíram no geral, as empresas, seus conceitos, suas práticas também se modificaram ao longo das últimas décadas. E acho que atualmente fica muito nítido, né, o quanto que o desenvolvimento das comunidades, ele não só acompanha, como corrobora com a continuidade e as fases do ciclo de vida do negócio de diversas formas, principalmente quando a gente fala de mineração, né, a gente está falando de abertura de uma mina, e como que isso modifica e contextualiza em relação às mudanças no território, a permanência dessa operação durante muitas décadas, como eu comentei, e, eventualmente, o encerramento da vida útil daquela mina e um descomissionamento, um futuro sem a presença da empresa. Tudo isso mexe, né, mexe bastante, envolve como que a presença, os momentos diferentes na presença da empresa nesse território articulam com a dinâmica territorial e com os demais atores. Por outro lado, a sociedade também tem promovido a necessidade de um posicionamento mais ético e respeitoso, né, cobrado isso das empresas, e as empresas têm cada vez mais entendido por si só o conceito de licença social para operar. Acho que antes, no passado, também tinha um viés muito grande do que era licenciamento, o que era condicionante, o que era obrigação,
e a licença social para operar, que era um conceito mais subjetivo, ela tem se tornado cada vez mais tangível e prático no dia a dia entre empresas e comunidades. Pensando nisso, o que queríamos e precisávamos fazer diferente foi que desenvolvemos uma estratégia social participativa e compartilhada. Essa jornada ela começou em 2015, né, entre 2015 e 2016, a gente realizou um grande diagnóstico socioeconômico, onde foram levantados mais de 147 indicadores, na época alinhado aos ODMs e depois com perspectivas e repassados para a visão dos ODSs, e esses indicadores foram contrastados, analisados com entrevistas, diálogos e pesquisas em campo. Depois dessa fase, ao longo de 2017, a gente iniciou o processo das agendas sociais, que inicialmente foram fóruns de diálogo com as comunidades para disseminar e discutir de forma didática e participativa os ODSs, bem como priorizar os temas, objetivos e frente de trabalho, e esse processo todo culminou no que a gente intitulou de Plano de Desenvolvimento Locais, que foram planos articulados, né, junto com a comunidade. Após esse processo, as sinergias e conexões, isso foi feito em todos os territórios da Anexa, né, então após esse processo, as sinergias e conexões entre todos os planos de desenvolvimento locais de todos os territórios, possibilitou uma transformação também e uma rediscussão interna da própria empresa, né. Por um lado, a gente caminhou na rediscussão estratégica e definiu 4 eixos que norteiam nosso portfólio de investimentos sociais e objetivos de desenvolvimento e parceria com essas comunidades, que são desenvolvimento econômico local, gestão pública e participação social, socioambiental e infância e juventude. Mas também, por outro lado, mostrou a importância da manutenção dessas agendas sociais, porém, o que era inicialmente um processo de diálogo para a construção desse plano, se transformou e fortaleceu em grupos de participação comunitárias e comitês comunitários que são ativos e presentes até hoje. Ou seja, esse diálogo de 2015, 16 e 17, ele permanece, continuou, foi se transformando ao longo dos anos, mas ele permanece até hoje. Inclusive, foram esses grupos que, em 2018, 2019, discutiram projetos e iniciativas e construíram soluções e atividades para atacar e colocar em prática em relação aos planos, como também agora em 2020, no Covid, atuaram fortemente frente à pandemia, mobilizaram recursos, disseminaram informações e implementaram ações de prevenção em suas comunidades. Esse foi um processo transformacional não apenas para as comunidades em si, mas também, e eu acho que ouso até dizer, principalmente para a empresa. O público interno, ele também é comunidade, e a inclusão do público interno no processo foi fundamental para a gente conseguir disseminar e conquistar espaços, apoios e oportunidades dentro do negócio e das operações. Durante o processo também vimos algumas situações e escutamos depoimentos de que essa era a primeira vez, lá em 2017, né, foi a primeira vez em que os stakeholders sentaram juntos numa mesa para discutir uma visão coletiva em alguns municípios, em alguns territórios. Parcerias bilaterais eram mais comuns de ocorrer, mas não era muito comum ter todos os atores e todas as representações setoriais sentadas numa mesa para olhar para uma visão mais coletiva do futuro daquela comunidade. A gente também teve algumas conquistas de conexões e facilitações com a gestão pública, desde possibilidade de conectar ações compartilhadas com os objetivos e orçamentos vinculados aos PPAs, aos planos plurianuais de governo, bem como também fortalecer a presença de serviços e ações do poder público em estados ou comunidades que antes não recebiam aquele serviço. Tudo isso foi fruto desse processo das agendas. Então, um outro resultado importante, agora não está passando o slide, espera. Obrigada. Um outro resultado importante foi o fortalecimento de algumas associações e organizações locais por meio do próprio processo de construção dessas agendas e o suporte entre essas organizações, né, especialmente
a noção também de que a empresa é parte de um conjunto de atores que possuem as suas fortalezas e possibilidades, mas não o epicentro do território, principalmente quando se discute o desenvolvimento e oportunidades de futuro. E a importância de uma maior clareza sobre os papéis e tipos de participação possíveis de cada ator presente no território. Eu ainda enxergo como um grande desafio, né, o conseguir colocar as ações e iniciativas estabelecidas nos planos em prática de forma menos dependente do investimento das empresas, o qual ainda é um dos pontos principais aí de financiamento dessas agendas. Para me ajudarem a passar de novo o slide que aqui travou. Obrigada. Como comentei anteriormente, no exemplo do Covid, entre outros exemplos anteriores, da 2020, que também aconteceram, grande parte das ações, elas foram possíveis com a colaboração entre os atores e a soma de esforços e recursos. E essa visão compartilhada, ela permite e facilita essas possibilidades. Alguns outros exemplos de oportunidades que eu esqueci de mencionar no slide são também possibilidades fora dos territórios, né, e como acessar essas possibilidades fora do território. Então, o slide, ele traz algumas oportunidades no território, como conectar canais e plataformas e formas de financiamento dos próprios atores que estão presentes no território, seja de uma política pública, seja de um parceiro local, seja de uma captação coletiva, de uma força voluntária da própria comunidade e o próprio investimento da empresa, sim, que faz parte desse processo. Mas essa visão compartilhada, essa agenda, objetivos claros e iniciativas bem desenhadas também facilita a busca por financiamentos externos, né? Tangibiliza a possibilidade desse financiamento de outros atores que não estão presentes no território, mas que podem ter uma conexão com a causa ou com a transformação a ser causada ali naquele local, sejam bancos financiadores, investidores de impacto, fundos de inovação, editais de fundações e institutos ou outros tipos de organizações. A Nexa, propriamente dita, ainda não passou por uma experiência da construção de um fundo comunitário, mas eu entendo que estamos trabalhando nas bases da construção de uma governança comunitária. E sem essa governança, a gestão de um fundo compartilhado, ele provavelmente se inviabilizaria. Né? E aí, nesse sentido, eu encerro aqui com uma visão de que eu consigo enxergar duas possíveis camadas para o processo de desenvolvimento local ocorrer. Né? A camada externa, que é o próprio ativismo e a execução das ações e o desempenho do desenvolvimento local propriamente dito. Eu entendo que a empresa não deve ser protagonista, mas mais um ator desse processo, um participante nesse processo. Mas também existe uma segunda camada, que é uma camada mais embaixo, que é a construção das bases para que esse desenvolvimento aconteça. E aí sim, dependendo do território, dependendo do contexto, da situação, a empresa pode ser um ator importante como articulador, potencializador e suporte na estruturação e fortalecimento junto aos demais atores. Obrigada. Pode passar. Partindo de uma discussão sobre essa agenda ODM, ODS, né, ou seja, tendo ela por base uma base de discussão, de conversa, de diálogo com os atores do território, para se desenvolver uma visão coletiva, uma visão comum, botar na mesa, em pauta, a questão do desenvolvimento local. Outro ponto que me pareceu muito interessante é a forma como vocês posicionaram a empresa, né, como um ator do território, um ator importante, né, com uma capacidade de intervenção, evidentemente, mas um ator dentre outros, né, trazendo para a responsabilidade daquele também os demais atores do território. Então, muito interessante. Eu acho que você trouxe dois pontos no final da sua fala que vão me dar um gancho aqui para passar a palavra para a Daniela, que é a questão da governança e a questão de como uma governança comunitária, uma boa governança territorial está relacionada a gente poder incrementar essa agenda local, essa agenda de desenvolvimento com os demais instrumentos necessários para que ela possa se concretizar. Entre eles,
os mecanismos financeiros. Então, Daniela, eu sei que o GVSES vem trabalhando esses temas há muitos anos, na questão dos grandes empreendimentos na Amazônia, e todos esses arranjos de governança territorial que são compostos pela agenda de desenvolvimento local, mas também pela questão do instrumento de financiamento, por uma questão de fortalecimento de capacidades locais. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão que o GVSES vem desenvolvendo, das experiências que vocês tiveram. A gente já conversou muito sobre isso nos nossos trabalhos juntos e acho que isso é interessante para a gente conseguir ver um pouco desse arranjo mais amplo, né? Como que as agendas se conectam com esses outros elementos, que acho que vai dialogar muito com o que a Bruna trouxe no final da sua fala em relação a esses níveis, né? Daniela, por favor. A todos e a todas, obrigada pelo convite para participar aí do Congresso do IBRAM. A gente está sempre atuantes aí na discussão com o IBRAM para boas práticas na mineração sustentável. Eu queria só começar contando um pouco quem é o GVSES. Eu não vou ter apresentação, assim eu não falo muito, acho que a apresentação eu me perco, então vou tentar ser bem sucinta, para deixar mais tempo aí para as conversas, mas só dizer que o GVSES, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, existe há mais de 15 anos, dentro da Escola de Administração de Empresas da GV, e nós somos um grupo de 60 pesquisadores trabalhando com políticas públicas e com práticas empresariais voltadas à sustentabilidade, né? E dentro do GVSES tem um programa, que é o Programa de Desenvolvimento Local, que há 14 anos trabalha justamente com desenvolvimento local no contexto de grandes obras. Eu sou coordenadora nos últimos 6 anos, e a gente teve a oportunidade de trabalhar nos grandes empreendimentos de infraestrutura e de mineração no país, né, em alguns dos grandes empreendimentos. Então, a gente teve um trabalho grande junto à Alcoa, na mina de Juruti, né, no Pará. Depois a gente trabalhou alguns anos e faz pesquisa aplicada até hoje na hidrelétrica de Belo Monte, também no Pará. Tivemos em Jirau, no Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. Mais recentemente, temos um projeto grande de governança territorial no contexto de rodovias, de uma rodovia federal, a BR-319, né, que corta o Amazonas e a floresta amazônica, né, ligando Porto Velho a Manaus. E a gente teve também a oportunidade de trabalhar por 3 anos com o IFC, né, com a International Finance Corporation, do Grupo Banco Mundial, criando justamente diretrizes para a implementação de grandes obras de infraestrutura na Amazônia, de infraestrutura e de mineração, né? E é daí que a gente vem. Então, a gente está interessado em saber o que acontece com o território quando ele recebe um grande empreendimento hidrelétrico ou minerário. E aí a Bruna já falou tudo, né? Quais são as recomendações que a gente aqui da academia, dos centros de estudos, olham e pensam o que é uma inserção saudável de um empreendimento no território. Mas eu queria também resgatar um pouquinho por que é importante fazer tipo de iniciativas tão compreensivas como a apresentação da Nexa, e tem outras empresas minerárias também com exemplos muito inovadores, né, de atuação nos territórios. Porque quando se chega a um empreendimento, é um caos que se instala, né? Um monte de recursos financeiros, um monte de recursos humanos, chega empreendedor subcontratada, chegamos nós da academia, chegamos ONGs, né? Chega investidores, chega todo mundo lá para aquele território que está muitas vezes pouco preparado para receber naquela velocidade aquele acúmulo, né? Muitas vezes muita gente espera que aquilo aconteça, mas gera muito caos. E o licenciamento ambiental, que é um instrumento de políticas públicas para ordenar, de certa forma, né, a mitigação e a compensação desses impactos, ele é fundamental, porque é ele que ordena e que consegue minimamente dar conta, né, de responsabilizar e de pensar em estratégias de mitigação, mas ele não é suficiente, né? Ele precisa ser cada vez mais fortalecido para ser suficiente e para ajudar nessa trajetória. Ele também não é suficiente porque muitos desses problemas gerados com a chegada de uma grande obra são problemas estruturantes, né? São problemas complexos e são problemas que estão além do nível do projeto, né?
Quando a gente foi trabalhar com a UFC, eu gosto sempre de contar essa história. O UFC perguntou para a gente, olha, a gente tem performance standards, a gente tem indicadores de desempenho, mas mesmo assim a gente não consegue atacar alguns dos problemas sistêmicos, né, dos nossos investimentos. E porque são problemas sistêmicos mesmo, né, não são no nível do projeto, são no nível do território, né. Então, acho que o grande contexto que está muito descrito aí, né, na academia é esse caos que é gerado. A gente está conseguindo ainda de forma muito frágil conseguir transformar esses investimentos em efetivo desenvolvimento territorial, em oportunidades para os territórios, né? Em muitos dos casos, o que a gente vê é uma situação de boom colapso, né? Um monte de investimento, o aquecimento da economia local e depois um colapso dessa economia, o dinheiro não fica, as chances de desenvolvimento são muito baixas. E, por outro lado, os empreendedores com riscos altíssimos, judicialização, né, a sua imagem atrelada à violação de direitos, à degradação ambiental, que ninguém quer, especialmente agora quando o mercado de investidores nacionais e internacionais estão tão de olho nessa avaliação de risco, né, no ESG, que está ficando cada vez mais famoso. Então, esse é o contexto, né, e por isso que é tão interessante olhar para as iniciativas de boas práticas, como as que a gente vai ouvir hoje no painel, porque tem iniciativas de responsabilidade social corporativa, muitas delas ligadas aos ODS, né, tentando buscar aí caminhos e soluções. E por que eu fiz esse preâmbulo todo, né, importante? Porque as soluções, elas se dão no âmbito do desenvolvimento daquele território e não no desenvolvimento específico daquele projeto, né? E aí eu acho que são 3 grandes elementos que a gente tem que olhar, e depois a gente pode conversar sobre eles, né? O primeiro é que o empreendimento minerário, né, a Bruna falou um pouco disso, ele não pode ser o epicentro do projeto de desenvolvimento de uma região, não vai dar certo, não é bom para ninguém, nem para o empreendimento, nem para a região. Então, o epicentro precisa ser um planejamento do desenvolvimento territorial, e por isso que é tão importante todo mundo se juntar para a concepção de agendas de desenvolvimento territorial, né, numa concertação entre políticas públicas no nível nacional, no nível estadual, municipal, né, desde a política nacional de desenvolvimento regional, os PPAs estaduais, os PPAs municipais, e também uma concertação local para a constituição de uma agenda de desenvolvimento daquele território, né? Isso é super importante, por quê? Porque tem muitos recursos para essas agendas, né? As próprias políticas públicas já têm investimentos, as ONGs, organismos internacionais, especialmente em biomas como a Amazônia, injetam recursos para um desenvolvimento sustentável, né? Então tem muito recurso. A gente gosta de dizer, dinheiro não é exatamente o problema é a coordenação desses dinheiros, né? E definir prioridades para esses dinheiros. E por isso que tem que ter um plano, o que a gente quer ser, né, aquele território, para onde ele vai do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. E aí entram instrumentos como instrumentos financeiros para dar conta de ajudar numa priorização do que é o importante para aquele território, mas também de uma coordenação desses investimentos, né? Porque a gente tem, no ecossistema de investimentos, a gente tem investimentos indo para muitos lados, né? Tem investimento de compensação, tem investimento social privado para dar conta de determinadas agendas de educação, de saúde, mas o instrumento financeiro para o desenvolvimento local pode justamente ter essa inteligência de identificar onde está faltando coisas, né? Em geral, a Bruna falou muito bem disso, né? Em geral, tem uma demanda enorme, por exemplo, para fortalecimento de capacidades. Às vezes a gente vê, em muitos dos casos, assim, uma boa intenção de, vamos desenvolver economicamente esse local, e aí, às vezes, o governo do estado fala, não, então vamos nessa região plantar abacaxi, mas não foi investido dinheiro em estudos de viabilidade econômica, em estudos de vocações daqueles territórios, então você não consegue extrair daquela oportunidade gerada um desenvolvimento de longo prazo. Ou, às vezes, você identifica, não identifiquei, aqui a vocação desse território é o açaí, e aí os investimentos vêm para unidades de beneficiamento, para escoamento da produção, mas você não teve dinheiro combinado para fortalecer as comunidades, as cooperativas, o associativismo, né? Eu estou pegando pequenos exemplos que todos nós conhecemos, mas que tem a ver com você olhar para as demandas de investimentos de um território, olhar para as demandas de um plano de desenvolvimento daquele território e poder, então, buscar saídas bem assertivas, né, bem eficientes e bem efetivas para aquela região. Então, acho que a gente está falando de ter plano de desenvolvimento territorial como epicentro, né, para não ter uma distorção da trajetória de desenvolvimento daquele território, ter instrumentos financeiros e, por fim, o terceiro grande elemento é o fortalecimento das capacidades de todos. Aí eu fico feliz que hoje a gente tem aqui representantes dos municípios, porque muitas vezes a gente tem uma visão de que só o município precisa se capacitar.
né, que tem fragilidades nos municípios. A verdade é que todo mundo precisa se capacitar, né? Os estados, a União, os próprios empreendedores, a sociedade civil precisa estar mais fortalecida. Por quê? Porque criar um plano de desenvolvimento territorial e ter um instrumento financeiro atrelado à execução desse plano é um instrumento vivo. O plano não é uma coisa estanque. Por quê? Porque o conceito de desenvolvimento vai evoluindo, ele é baseado em valores, ele é baseado em contexto, no contorno, né, nos contornos. Então, todas as partes interessadas, elas precisam estar continuamente capacitadas para esse diálogo, né? Não é uma visão poliana, a gente não pode ter uma visão poliana de que todo mundo pensa a mesma coisa sobre o desenvolvimento de uma região, né? O empreendedor tem uma visão de desenvolvimento diferente do poder público, diferente da sociedade civil. Muitas vezes, dentro do poder público, é muito diferente a visão que o município tem do desenvolvimento daquela região, que o Estado tem, que a União tem. Dentro da União, o Ministério do Meio Ambiente tem uma visão diferente do MME. Isso está ok, isso é do jogo democrático, né? A gente ter diferentes visões de mundo. Mas para a gente construir um instrumento financeiro vivo, que atenda a uma agenda de desenvolvimento viva, que responda aos anseios daquele território e aos anseios de outros atores que não estão ali, atores que estão preocupados com mudanças climáticas, atores que estão preocupados com proteção da biodiversidade, por exemplo, a gente precisa ter um constante diálogo e discussão entre todos. E para isso a gente tem que ter agência, a gente tem que ter capacidades fortalecidas de todo mundo, né, para esse diálogo, para essa explicitação do conflito, que encontre pontos de convergência, que vai avançando numa ideia de desenvolvimento sustentável, né? E aí eu acho que os colegas aqui hoje vão poder dizer com muito mais propriedade em casos específicos dos desafios, mas eu acho que do ponto de vista do que a gente vê no histórico da inserção de empreendimentos na Amazônia, acho que tem esses 3 elementos estruturantes, né? Ter uma agenda de desenvolvimento, ter instrumentos financeiros que complementam os recursos já existentes para a execução dessa agenda de desenvolvimento e ter todo mundo fortalecido para esse debate. Perfeito, Daniela, muito obrigado pela sua intervenção. Acho que foi muito bom justamente para a gente organizar um pouco essas ideias, né, esses elementos que compõem a nossa discussão aqui, né? De fato, quando a gente fala de agenda, de planejamento territorial, estão envolvidas aí uma série de capacidades a serem fortalecidas, a serem qualificadas, a serem construídas. E eu gosto muito dessa visão que o GBCS traz de uma necessidade de fortalecimento de capacidades nos diversos atores, né? Acho que não é uma questão somente as comunidades ou somente o setor público. É o conjunto de atores que precisa, de alguma forma, se capacitar, se fortalecer, e é natural que seja assim, porque nós temos uma situação nova, com características novas, uma nova realidade que precisa de respostas novas. Então, é natural que os atores ali envolvidos precisem atualizar e fortalecer essas capacidades para que se tenha, de fato, algo sustentável, durável, de longo prazo. E agora, eu queria justamente... Sim. Eu queria passar a palavra agora para a Claudinete Collet. Eu acho que ela pode justamente ilustrar um pouco desses processos de construção de planos territoriais, de instrumentos financeiros. Eu sei que as comunidades quilombolas lá do Rio Trombetas, lá de Oriximiná, fizeram um grande esforço nesse sentido nos últimos anos. Claudinete, por favor, se você puder nos contar um pouco, você vindo da comunidade, representando aí a ARCMO, que é uma associação, lembrando que representa 37 comunidades, 37 quilombos do município de Oriximiná. Conta para a gente um pouco como é que foi esse processo, o que trouxe para a sua comunidade também e para a associação, para os territórios quilombolas de Oriximiná, o que trouxe esses novos arranjos do ponto de vista da governança, dos planos territoriais e do mecanismo financeiro. É com você.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Como o Bruno falou, eu sou Claudinete, eu sou coordenadora da Associação Arquimo, que é uma associação quilombola que representa 37 comunidades remanescentes de quilombos aqui no município de Oriximiná. E nós temos 8 territórios quilombolas aqui no município, onde essas 37 comunidades elas distribuídas. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história de trabalho aqui na associação, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão do quilombo e da sustentabilidade. Então, a Arquimo, quando eu entrei em 2015, a primeira necessidade que nós vimos que a gente precisava trabalhar dentro da nossa instituição era a gente conhecer as nossas famílias lá no Quilombo, conhecer as famílias das 37 comunidades. E foi aí que a gente deu o primeiro passo, que foi realizar um levantamento socioeconômico com todas as famílias. Nós mesmos criamos as perguntas voltadas para a nossa realidade aqui na Amazônia, aqui em Oriximiná, e depois que essas informações elas foram coletadas, a gente passou por um processo de filtrar essas informações e ver realmente quais eram as principais necessidades e demandas dentro das nossas comunidades. E a partir daí, a gente se reuniu, fizemos várias assembleias junto com o nosso povo, para a gente trabalhar 2 ferramentas de gestão, em parceria com outras instituições, né, com o apoio da ICANN, que é uma parceira nossa nesse processo. A gente se reuniu para construir o plano de vida das comunidades. Então, cada uma comunidade, ela fez sua assembleia, fizemos assembleia nas comunidades e conseguimos elaborar o plano de vida. Então, cada uma colocou a sua necessidade, a sua demanda. Então, a Arquimo, ela estando com essas informações, com esses planos de vida, fica muito mais fácil da gente poder estar trabalhando essas demandas por prioridade, que a gente sabe que aqui em Oriximiná, a situação das nossas comunidades é um pouco complicado, porque a gente tem pouco apoio do poder municipal no enfrentamento dessas demandas que as nossas comunidades têm. Então, a nossa associação, ela funciona como uma mãe mesmo para essas 37 comunidades. Se a gente não consegue o apoio do poder municipal, a gente tem que correr atrás e tentar ir buscando sanar essas demandas que a gente tem dentro das comunidades. Então, depois que esse plano de vida ele foi elaborado, foi construído, a gente começou a trabalhar uma outra ferramenta chamada de Fundo Quilombola. Esse fundo é como se fosse, uma conta, na verdade, uma conta no banco, onde a gente pretende captar recurso financeiro para que as próprias associações nossas de território, elas consigam realizar exatamente o que elas descreveram dentro do plano de vida. O recurso do fundo nosso, ele tem essa finalidade, trabalhar as demandas que estão dentro do nosso plano de vida, porque são demandas que foram colocadas pelo coletivo das comunidades e não individual. Então, isso é bacana porque, de certa forma, dá toda a autonomia para que as nossas próprias comunidades, elas mesmas executem as prioridades que estão dentro do plano de vida delas. Então, é muito importante que nesse processo a gente tenha, como as outras colegas falaram muito bem, que a gente tenha que esse conjunto de atores que a gente precisa sentar junto, a gente precisa construir junto, porque quando territórios e empresa não sentam para discutir, para dialogar, para chegar no entendimento, a gente tira por alguns exemplos nossos aqui em Oriximiná,
que muito difícil as coisas elas caminhem do jeito que a gente está colocando ali naquele planejamento. Eu sempre digo aqui na Arkimo que, como a gente trabalha com projeto, a gente trabalha com parcerias, que tudo que tiver que ser construído dentro das comunidades quilombolas, que isso, primeiro, seja dialogado junto com a comunidade, que seja construído de baixo para cima e não as coisas virem de cima para baixo, porque não flui, não vai. E a nossa responsabilidade, ela é muito grande aqui porque nós estamos no meio da floresta amazônica. Então, o nosso pessoal no Quilombo, ele trabalha com a agricultura, da pesca, da coleta da castanha, do açaí, da abacaba. Então, a gente tem essa interação de sustentabilidade mesmo com o meio ambiente. A gente não permite, e estamos trabalhando fortemente, porque a gente vê que aqui no município de Oriximiná, e a gente acompanha isso através de algumas ferramentas do Google, que a maioria das outras áreas, fora os territórios quilombolas, eles estão totalmente descobertos, tá? São áreas que estão desmatadas. E quando a gente olha num contexto geral, que passa pelos territórios quilombolas, então eles ainda estão 90% preservados. E essa é a nossa meta, fazer com que esses territórios eles continuem preservados. E uma das formas que a gente vê que pode contribuir para essa perpetuação é esse plano de gestão. A gente trabalhar o nosso plano de vida, que nele está levantada todas as nossas questões sociais e ambientais. Então, nós estamos hoje com um público de aproximadamente 8.000 quilombolas dentro desses 8 territórios. Então, a gente sabe que a cada ano nascem novas crianças, então a gente tem que trabalhar muito bem essa questão de sustentabilidade, a questão do monitoramento dos territórios quilombola, porque nossos territórios eles são muito invadidos por madeiro clandestino, por garimpeiro clandestino, a pesca predatória. Então, a gente tem uma série de problemas aí que a gente está conseguindo contornar isso através dessas ferramentas de gestão, desse diálogo que a gente tem de parcerias com o SEMAS, com a empresa mineradora. Então, a gente vem desenvolvendo essas ações junto. E isso é bom, de certa forma é bom para nós, porque eu entendo que nenhum desses atores deve trabalhar isolado, né? A gente tem que estar fazendo com que esse elo da corrente ele sempre esteja ligado um no outro, porque um depende do outro, né? Então, a Arkimo hoje, ela conta com essas ferramentas de gestão e a gente imagina que para o futuro, né, o ano que vem, se Deus quiser, a gente comece a decolar com as nossas ferramentas, o Fundo Quilombola principalmente, que é ele que vai nos dar a base para que a gente consiga executar as demandas das nossas comunidades, como, por exemplo, a gente mesmo poder fazer uma reforma das escolas das nossas crianças, a gente mesmo poder mandar cavar um poço para que a comunidade tenha uma água de melhor qualidade, que a gente consiga arrumar as embarcações grandes que trazem as famílias para a cidade. Então, tem uma série de coisas que nós mesmos podemos executar e que o Fundo Quilombola, ele veio para dar essa base para que a gente tenha essa autonomia de estar realizando essas ações dentro das comunidades quilombolas. Isso é legal porque aqui em Oriximiná nós já temos exemplos de que funciona e que dá certo. Nessa pandemia agora nós trabalhamos através do nosso Fundo Quilombola alguns apoios que nós tivemos de alguns parceiros para aquisição de álcool em gel,
máscaras, material para os nossos agentes comunitários de saúde. Então, nós conseguimos, de alguma forma, estar levando material que o nosso pessoal precisava lá para estar se protegendo do coronavírus. Então, a aquisição de cesta básica, nós conseguimos, até agora, com o apoio dos parceiros, estar fazendo entrega de cesta básica. Então, o fundo, ele tem um objetivo e uma finalidade muito importante para nós aqui em Oriximiná. E eu espero que, se Deus quiser, ano que vem ele decole cada vez mais e a gente consiga fazer essas boas ações, está levando não só alimentação, mas hoje também a gente já tem internet em várias comunidades quilombolas que não tinham nenhum meio de comunicação. Em casos de doença era muito difícil e hoje o pessoal está lá no quilombo e está conectado com a gente aqui na sede da Arquim em Oriximiná. E é isso que eu chamo também, que isso é sustentabilidade. Isso é fazer com que o nosso povo ele fique lá na cidade e não migre para a cidade, porque aqui não está legal. Então, é realmente manter o nosso povo lá e com esse plano que a gente tem, nossas famílias estão conseguindo se manter lá na comunidade. Bom, desde já eu agradeço, espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudio, que é sempre muito bom ouvir quem está lá na ponta, quem está vivenciando esses processos, né? Eu acho que a gente vê aqui com a fala de Net, que foi muito ilustrativa de como essas ferramentas, né? A construção de um planejamento territorial, de uma agenda de desenvolvimento local, né? Os planos de vida que foram construídos nos territórios quilombolas. Um instrumento, um arranjo de financiamento para essa agenda. Como que essas duas são duas soluções concretas a problemas concretos, muito concretos, que estão lá na ponta, no entorno do empreendimento, né? A Cláudia talvez não tenha mencionado, mas algumas comunidades quilombolas que fazem parte da Arquim estão numa área de imediata proximidade com a mineração Rio do Norte, com o empreendimento minerário de grande porte, que está lá há muitos anos. Então, é muito interessante esse relato de como esses dois instrumentos foram permitindo se estruturar tanto o apoio da empresa como de outros agentes, estruturar a gestão territorial, a governança territorial internamente nas comunidades e construir autonomia, porque parece que assim, fica claro que essa autonomia da comunidade é um elemento chave para o desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento de longo prazo, com uma certa independência até mesmo do empreendimento, né? Então, é muito interessante ver isso, como respondendo concretamente a demandas, também um ponto interessante da fala da Claudinete, porque é uma coisa muito presente em todas as falas sobre trabalhar junto com a comunidade, e entender as demandas da comunidade. Ela contou como os próprios comunitários estavam envolvidos no processo de coleta de informações sobre as demandas da comunidade. Ou seja, a melhor forma, talvez, de bem fazer esse trabalho de compreensão das demandas é envolver a comunidade na própria coleta de informações sobre ela. Então, é isso. Acho que muitos pontos, né, dessa fala mostram aquilo que a gente comentava um pouco no início, de que essas ferramentas tão concretas, esses tipos de processo lá na ponta, dialogam diretamente e vão permitir uma realização, uma manifestação daquilo que está nas grandes diretrizes internacionais, nos marcos normativos que vêm sendo adotados pelo setor, pelas empresas, pelo IBRAM, nacionalmente e também no setor do ponto de vista internacional. Eu iria passar a palavra agora para o Vitor Penido. Eu acho que ele está com algum problema de conexão, segundo me avisaram.
A gente tem algumas perguntas, então eu vou começar trazendo algumas perguntas que o público nos colocou, e a gente vai desenvolvendo as perguntas, as respostas, conforme o Vitor puder voltar, a gente entra com a fala dele. Também queria dizer para quem está nos assistindo que há um botão com perguntas, e as perguntas podem ser colocadas por escrito nesse botão, e que elas vão ser enviadas para a gente. Eu vou passar essas perguntas para os palestrantes, e aí a gente vai respondendo oralmente aquilo que nos foi perguntado, certo? Então, utilizem aí o botãozinho de perguntas, que ele deve aparecer para vocês. O vídeo do Vitor apareceu, não sei se o áudio dele está funcionando. Não está funcionando ainda. Perfeito. Bom, uma primeira pergunta que surgiu acho que é mais direcionada à Daniela, é uma pergunta da Sabrina Lima. Ela pergunta se a FGV possui algum checklist de indicadores de sustentabilidade para avaliação dessas obras de mineração. Tem uma outra pergunta também que nos surgiu, que apareceu aqui, que essa aí é mais direcionada para a Claudinete. Aí, Claudinete, você pode já ir pensando aí na sua resposta enquanto a Daniela vai respondendo. É a Priscila que nos diz: parabéns pela sua atuação. Qual é o estágio que vocês estão hoje e quais são os maiores desafios que você vê e os próximos passos para o Fundo Quilombola? Daniela, você responderia a primeira pergunta? Claro. Sabrina, obrigada pela pergunta. Eu adorei a sua pergunta, porque essa é uma pergunta de $1 milhão, especialmente hoje em dia, quando está todo mundo muito preocupado com os fatores de ambientais, sociais, de governança, né, para avaliação de riscos socioambientais de investimentos, né? Isso acho que é o grande tema da atualidade. E a gente lá no GVSES, a gente participou da constituição das perguntas e do roteiro para o Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje a gente não está mais ligado a isso, mas isso fez com que a gente também fizesse durante muitos anos um aprimoramento do que a gente tem que olhar na hora que a gente vai avaliar projetos de diversos setores, incluindo mineração. E a gente tem algumas experiências em territórios específicos. A gente fez um grande trabalho de indicadores de monitoramento do desenvolvimento em Juruti e também em Belo Monte, de monitoramento de algumas condicionantes do licenciamento ambiental de Belo Monte. Então, a gente tem experiências específicas, né? E tem uma série você deve conhecer, tem uma série de indicadores, né, e de checklists, né, nessas grandes plataformas, desde o GRI, a própria plataforma de indicadores de desempenho do IFC, né, tem aí um checklist do que você precisa olhar para avaliar um empreendimento, né, especialmente também de mineração. Tem ferramentas super interessantes de avaliação de investimentos de infraestrutura também, que podem ser paralelizados com de mineração. Por exemplo, em Harvard tem um instrumento que se chama Envision. Tem uma série de instrumentos. O que eu acho que é o nosso próximo passo do ponto de vista de fronteira do conhecimento de indicadores? A gente ainda é muito preso a indicadores de resultados, né? No mundo empresarial eles chamam de KPIs, que nada mais eram indicadores. E aí, deu certo, né? Cumpriu, engajou as comunidades, limpou o rio, né? E a gente vê na prática que precisa ter um aprofundamento de indicadores de processo. Como é que foi feito esse engajamento, né? Como é que foi feito esse diálogo contínuo? Como é que o setor empresarial, aquela empresa específica, aquele projeto específico estava aberto a esse diálogo? Né? Então, tem uma série de perguntas que tem a ver mais com o processo e com a cultura da organização, né? Ou mesmo com a cultura territorial, né? Então, eu acho que existem uma série de ferramentas. Se quiser, depois você procura aí meus contatos, eu posso te passar com mais detalhe, mas eu acho que o legal é a gente pensar qual é o próximo passo dos checklists que estão aí, porque a gente identifica uma necessidade de criar aí indicadores de processos, indicadores territorializados, quase um ESG territorial, para a gente poder avançar aí nesse debate, tá bom? Obrigada. Obrigado, Daniela. Claudinete, com você agora. Quais são os próximos passos? Em que ponto vocês estão? E quais são os maiores desafios que você vê hoje para, como você disse,
o fundo e os planos de vida deslancharem aí uma vez por todas no próximo ano? Então, nós já estamos trabalhando o Fundo Quilombola, graças a Deus. Já tivemos ajuda de alguns parceiros aí, né, que contribuíram financeiramente no nosso fundo, e já estamos executando algumas tarefas, algumas demandas do nosso plano de vida. Mas, assim, os planos, eles ainda vão retornar para a comunidade para a gente fazer a validação final com todo mundo, né, que construiu. Mas, mesmo ainda dessa forma, a gente já tem ele assim e já consegue realizar essas demandas. O desafio agora como esse nosso fundo ele tem um comitê gestor, que somos nós mesmos das comunidades, a gente trazer o nosso pessoal para cá, para Oriximiná, para fazer a capacitação, né, no sistema da Funtec, que é a responsável que está fazendo, nos ajudando a fazer, a inserir os nossos processos no sistema, né? A Funtec é lá que faz a prestação de conta e nos ajuda para que tudo funcione perfeitamente de acordo com que o nosso fundo rege e nosso plano quilombola também. Então, a gente está nesse estágio, mas o desafio é esse, a gente vai trazer nosso pessoal para fazer as capacitações, para eles mesmos terem essa autonomia de estar operando o sistema, de estar inserindo suas atas de demanda no sistema e conseguir novos parceiros, né, novos apoiadores para estarem contribuindo com a gente no nosso fundo. É isso. Muito bom, né, Claudinete? Muito obrigado. Tem uma pergunta para a Bruna. Bruna, você comentou no final da sua apresentação sobre a questão da governança comunitária, né? Acho que a Claudinete trouxe aqui alguns pontos, falando do comitê gestor, de como foi a construção deles. E você, muito acertadamente, colocou da necessidade de uma governança comunitária, após a construção de uma agenda, se pensar uma governança territorial, para que se possa depois incrementar esse processo com instrumentos financeiros, com outros elementos, né? Como é que foi como que você vê esse processo da construção da agenda e em cima dessa construção dessa agenda se construir essa governança comunitária, esse espaço em que empresa, poder público possa interagir? Quais são os desafios para isso? A gente sabe que falando assim parece algo simples, que é muito difícil, é um dos grandes desafios que as empresas têm no território. Como é que foi para vocês e como vocês estão conduzindo essa questão? Bom, obrigada, Bruno. Bom, ele ainda é um desafio, né? É um processo, e é um processo de muitos anos e muitas etapas. Então, eu diria que essa governança ainda está sendo construída. E como eu comentei um pouco na minha fala, né, assim, o processo ele começou em 2015, depois 2017, através de etapas de planejamento, né, com o cunho, o objetivo de fazer essa construção dessa visão compartilhada, desse plano comum futuro, mas ele se manteve. Acho que uma decisão muito importante que a gente tomou na época, não só enquanto empresa, mas em conjunto com esses atores, foi manter esse processo de participação social perene, ativo e transversal, né? Então, por exemplo, as agendas sociais, elas se mantiveram, a gente manteve o mesmo nome, mas elas se mantiveram ao longo dos anos, em 18, em 19, em 20, e elas foram se transformando em relação ao que se esperava e o que poderia ser desenvolvido dentro desse processo com esse grupo, né? Então, o que inicialmente foi um processo de planejamento, depois virou um processo de construção e de desenvolvimento desses atores e dessa governança, e aí tanto em termos de capacitações, treinamentos, quanto em termos de conexões, sinergias, e também em termos de construção e implementação das iniciativas e das ações de forma conjunta. Isso ainda é ongoing.
Mas, paralelo a isso, paralelo, só que ao mesmo tempo não tão paralelo, né, de forma integrada, também o trabalho que foi continuado com outras frentes, como a própria gestão pública, como, né, as organizações locais, de articular e trabalhar com essas iniciativas, elas conectavam com esses outros atores nos seus espectros e nos seus ambientes, né, nos seus canais, nas suas plataformas e possibilidades. Então, por exemplo, como que saiu, um exemplo tangível, né, como que o que saiu do grupo conecta com as políticas públicas, né, a discussão do PPA, no caso do governo, como que isso conecta com o trabalho que o Sistema S está fazendo no território, que as organizações, a Agência de Desenvolvimento, no caso de Minas, estão fazendo no território, e cada um na sua atividade, como que a gente vai costurando essas possibilidades. Mas acho que um grande desafio, por um lado, acho que esse ano a gente teve 2 grandes desafios, né, mas um desafio foi muito positivo, que foi o do Covid, da pandemia. Ele, na verdade, ele potencializou e fortaleceu essa união, essa visão coletiva e a solidariedade entre os atores. E o segundo desafio foi o período eleitoral. Então, acho que, para mim, um dos grandes desafios ainda da manutenção dessa agenda as trocas da gestão municipal de 4 em 4 anos e como manter essa continuidade, por um lado, né, e fazendo essa conexão. A Daniela comentou, e eu concordo bastante com ela, de que o maior investimento que o território vai ter é o investimento público, né, então, ele é o mais estruturante, ele é tudo que a gente faz além dele é complementar, é reforçador, mas como que a gente olha para ele como um investimento que tem um potencial enorme também de chegar em todo o território e de ser priorizado dentro do que a comunidade está solicitando, né? Eu acho que os desafios ainda são muitos, eu tentei elencar alguns aqui. Não, muito obrigado, Bruna. Eu acho que eu queria muito poder ouvir o Vitor Penido, prefeito de Nova Lima e presidente da AMIG, justamente sobre essa questão do papel do poder público nesses arranjos, né? Acho que todos nós aqui defendemos e temos absoluta certeza de que o poder público, nessas agendas, nesses planos, no fomento ao desenvolvimento local, tem um papel crucial, né? Ele é um grande ator ao lado da sociedade civil, ao lado da empresa. Ainda não conseguimos ouvi-lo, mas eu tenho aqui algumas outras perguntas. Tem uma pergunta para a Daniela, acho que um pouco na complemento da continuidade aí ao que a Bruna trouxe do ponto de vista dos desafios. A Priscila coloca vários instrumentos de governança, né, as agendas, os fundos, os fóruns, já foram instalados, né? Existem, acho que, em diversos contextos. O que, para você, condiciona o sucesso e o fracasso deles? Acho que é interessante, porque a gente sabe que tem alguns fatores que favorecem, né, uma experiência exitosa, mas a gente também tem um acúmulo também de algumas de elementos que a gente sabe que vão prejudicar, ou enfim, não vão nos ajudar a ter tão bons resultados nesses arranjos, né, Daniel? Então, se você pudesse trazer aí algumas dessas lições aí que o GVSS tirou nesses últimos anos, por favor. Não, eu até achei graça porque eu dei risada, eu vi a Bruna dando risada, achei até que a Claudinete também dava dando uma risadinha, porque é muito difícil, assim, a gente tem pequenos sucessos, pequenos fracassos, grandes fracassos, né, a gente tem, é uma vida, né, é a vida como ela é, né, mas eu acho que a gente tem que enfrentar algumas ideias velhas que ainda estão presentes, né, eu gostei quando a Bruna falou da empresa ser só mais um, eu acho que isso já está muito bem consolidado na mineração, né, da empresa enxergar melhor o seu papel, mas tem que encontrar um equilíbrio, né, ela é só mais um dentro daquele território, mas ela tem as suas responsabilidades, né, mas eu acho que ainda uma coisa muito difícil é a gente deixar o controle vir do território e não de nós, né,
E aí eu falo nós, porque vale para as empresas, para o setor empresarial, porque o setor empresarial é tenso, né? Você abrir um processo que você não sabe como vai fechar, você quer saber como vai fechar, né? E falo nós, porque a gente também, né? Eu acho que a Claudinete aí, que tem uma grande experiência aí de ver um monte de gente ali no território, né? ONGs, os pesquisadores, a gente também, né? Vai cheio de vontade de já resolver a situação. Então, eu acho que a gente tem que diminuir o nosso desejo de controle, porque se a gente está realmente disposto a um processo de desenvolvimento, isso não é porque eu acho bonito, mas é porque é o que mostra a literatura sobre isso, a gente tem que acreditar no processo em si, né? Dar condições para o processo acontecer. Então, dá espaço, dá tempo, tem que ter paciência infinita, porque são muitos atores com perspectivas diferentes, né? E dar condições para as pessoas participarem em níveis parecidos, né? Para combater um pouco as claras assimetrias de poder e de forças entre o poder econômico e político do empreendedor e as comunidades, né? Isso é um problema histórico brasileiro, mas é possível vencer, né? Mas tem que dar tempo, tem que dar espaço, tem que estimular o diálogo, né? Eu gosto muito de falar disso porque parece que é uma ideia romântica, né? Às vezes a gente fala, vocês são muito românticos, não tem nada de romantismo nisso, tem a ver primeiro com direito universal, depois com uma bússola moral, a participação, o diálogo, a escuta, né? Mas também tem a ver com a única solução possível para ser efetivo, né? Tem centenas de exemplos de iniciativas voltadas à implementação de infraestrutura e mineração em territórios que não deram certo, foram fracassos, porque a gente não olhou para esses detalhes muito importantes, né? Então eu acho que tem que mudar ainda o nosso paradigma de resultados, né? De ação para resultados. Eu acho que é ação para os processos, acreditar um pouco mais nos processos. Muito bom, Daniela, obrigado. Me informaram aqui que o áudio do Vitor Penido já estaria funcionando. Vamos fazer um teste. Perfeito. Vitor Penido, por favor, fique à vontade aí. A gente está conversando aqui há algum tempo. Eu não sei se o senhor pôde nos escutar, mas seria muito interessante o senhor trazer a questão do papel do poder público nesses processos pelo desenvolvimento local, pelo desenvolvimento dos territórios e dos municípios. Por favor. Bruno, primeiro, cumprimentar vocês todos, né? Principalmente do IBRAM, não é isso? Nesse importante encontro e da minha satisfação, né? Não sabe, mas a nossa associação dos municípios mineradores de Minas do Brasil, só em Minas Gerais nós temos aí praticamente 495 municípios que pequena e média atividade minerária, até as maiores, né? E grandes mineradoras mesmo, nós temos 10 cidades que praticamente quase que sobrevivem da mineração, né? No Brasil, nós temos aí praticamente 2.565 municípios. É claro que esses municípios não são todos sócios nossos, né? Mas desde 91 que a gente presta essa orientação, esse trabalho, tentando defender a mineração, quem sabe da importância que é a mineração para o nosso país, né? E da mesma forma também, uma mineração totalmente responsável, cuidando aí da parte ambiental, não é isso? E tem como funcionar as duas coisas, né? Mas, lamentavelmente, você sabe que existe excesso de alguns setores, né? E que talvez eles gostariam que ele voltasse na idade da pedra ainda, né? Sendo com a população de... Eu não acho que ela está grávida. Tivemos uma falha, não sei se vocês estão ouvindo o Vitor Penido, eu não o ouço mais, a câmera dele também falhou. Certo, enquanto ele volta, eu vou fazer tem mais umas perguntas aqui. Tem mais uma pergunta para a Claudinete, da Ana Paula. Ela dá parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E ela pergunta para a Claudinete se a associação, a Arkimo, já existia e vocês foram procurados pelas empresas e pelo poder público para participar nas discussões
para a construção desses planos, ou se vocês sentiram uma necessidade de se organizar como uma associação para agregar esses 37 quilombos e se articularem com os outros atores do território. Então, Claudinete, se você puder responder aqui a Ana Paula sobre como foi aí a formação da Arquimo e se, enfim, a história um pouco de como a Arquimo se envolveu nesses processos. Claudinete. Então, obrigada. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Bruno? Estão ouvindo? Ok. Então, desde 1979, os grandes projetos, eles já tentavam se instalar aqui no município de Oriximiná. E um deles era o projeto da Eletronorte, que era a hidrelétrica em Cachoeira Porteira. E a Arquimo, ela surgiu em 1989 com uma associação da voz. Então, desde lá, ela veio com algumas bandeiras de lutas, que uma delas era lutar pela titulação das terras dos remanescentes de quilombos aqui de Oriximiná, representar as comunidades quilombolas, né, perante esses grandes projetos, ter toda essa negociação e esse diálogo, e a Arquimo, de algum tempo para cá, ela viu a necessidade dela criar das, porque do jeito que a gente estava organizado aqui no Oriximiná, a gente não estava conseguindo ajudar, na verdade, a gente não estava conseguindo ajudar as comunidades dentro do que elas precisavam, a esse diálogo com... Acho que está falhando um pouquinho a internet da Claudinete. Não sei se vocês conseguem ouvi-la ainda. Enquanto não mais, né? Está falhando. Vamos tentar novamente. Claudinete, você pode retomar? A gente estava ouvindo até o processo de formação da Arquimo. Vamos ver se funciona. Não estamos ouvindo. Estão me ouvindo agora? Ah, agora sim. Sim. Ok. Pois é, então a Arquimo ela foi criada em 89 justamente para dar voz a essas comunidades e para tentar, de alguma forma, defender, como a gente fala aqui, os interesses das comunidades perante aos grandes empreendimentos que estavam se instalando. A hidrelétrica em Cachoeira Porteira, a mineração Rio do Norte, que produz a bauxita, aqui bem do lado da minha comunidade, que é o Boa Vista. Então, a Arquimo ela surgiu para lutar por esses interesses e, até hoje, uma das principais bandeiras de luta dela é a titulação e a defesa dos territórios quilombolas. E as ferramentas de gestão foi uma necessidade durante todo esse trabalho que os quilombolas tinham aqui em Oriximiná. Da gente ver que a gente precisava se organizar ainda mais, ter outros mecanismos com que a gente pudesse estar trabalhando e resolvendo as pendências, as demandas lá dentro das comunidades. Perfeito, Claudinete. Temos mais algumas perguntas aqui. Bruna, você falou em algum momento sobre a licença social para operar. Acho que a Daniela também comentou do
do licenciamento ambiental, né, que é uma política pública relacionada a todas essas questões que nós estamos tratando. Como que, primeiro, acho que para a Bruna, como é que a Anexa ela relaciona esses movimentos de se construir essas agendas coletivas, agendas sociais, com a sua licença social para operar, acho que você já trouxe um pouco disso, mas também com o licenciamento ambiental, que é uma peça formal, digamos assim, e uma política pública rígida, com as suas limitações, com suas características. Como é que é essa articulação entre agenda social, licença social para operar e licenciamento ambiental? E aí, Daniela, se quiser fazer comentários sobre isso também, acho que é interessante. Mas primeiro, Bruna, como é que a Anexa aí tem tratado essas questões? Obrigada. Bom, acho que assim, eu particularmente enxergo que assim, a licença social para operar, ela vai muito além do que o licenciamento socioambiental, eu já chamo de socioambiental, eu não chamo mais de ambiental, apesar do nome oficial ainda ser ambiental, né? Ela vai muito além do que o licenciamento formal exige, mas eles se conectam. Em que sentido, né? Então, assim, o licenciamento formal, socioambiental, ele é voltado para os impactos, né, que aquele projeto, aquela futura operação vai ocasionar ou pode vir a ocasionar devido à sua instalação. Ele traz condicionantes e programas de mitigação de impactos vinculados a todo esse estudo do que seriam esses impactos e como reduzir os negativos e potencializar os positivos, né? Quando se consegue fazer esse processo de construir, de fazer um olhar para uma agenda territorial, você vai além, né, muito além, muitas vezes, desse olhar só dos impactos, mas o que conecta, né, os temas, os assuntos, os projetos, os programas, alguns deles se conectam. Então, por exemplo, é muito comum você ter no licenciamento alguns programas voltados para o fortalecimento de outras cadeias produtivas, né, o fortalecimento da vocação econômica do território, como a Daniela comentou. E aí existe a importância de acompanhar esse processo de licenciamento da melhor maneira possível para garantir a qualidade dele. O que significa isso, né? Se durante esse processo de licenciamento, ele também passa por um diagnóstico, né, uma avaliação de impactos, que é feito por uma consultoria terceira, né, especialista, e se esse processo ele é construído de forma participativa e ele é bem feito, né, ele é feito com qualidade, ele vai trazer muitos dos anseios, necessidades, vontades e vocações e oportunidades do território. Então, é possível você olhar para o licenciamento ambiental também como uma ferramenta, um canal, um mecanismo para potencializar essas oportunidades, né, além de mitigar os impactos que o empreendimento pode vir a ocasionar no território. Mas quando a gente fala de licença social para operar, eu entendo que vai muito além do licenciamento formal, né, porque ele tem a ver, mas ele passa por esse processo também, porque ele tem a ver com processos de diálogo, de transparência, de construção de confiança, e isso é com o tempo, é com a presença, é com a permanência, e ele é em mostrar que a empresa, ela de fato se entende como parte desse território, como um ator que está se inserindo naquele local, e isso vai muito além só da visão de impacto, isso também tem um olhar de construção de uma agenda positiva, de entender o seu papel no desenvolvimento local desse território, que conecta, às vezes, com o impacto, às vezes não. Então, o ideal, né, falando assim, a proposta é que você tendo essa visão completa do território, conseguindo enxergar o que é essa visão de futuro, qual que é o papel do licenciamento dentro disso, mas esse guarda-chuva ele é muito mais amplo e ele se conecta de uma forma a potencializar. Então, o melhor cenário é que os programas do licenciamento, eles façam parte dessa visão de uma agenda territorial compartilhada e mais maior do que ele.
Ok, Bruna, muito obrigado. Acabam de me falar que a gente está com o tempo se esgotando. Eu só queria trazer aqui várias, não perguntas, mas comentários aqui, parabenizando vocês. O Henrique Abreu também parabenizou a Claudinete aí pelo trabalho junto à comunidade. E de forma geral, assim, as perguntas são muito antecipadas parabenizando aí os trabalhos, tanto da Nexa, do GVSS e da Arcmo. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao IBRAM por ter disponibilizado esse espaço. Infelizmente, né, o prefeito Vitor Penido, não pôde participar e contribuir com a sua fala, mas tenho certeza que todos nós sabemos da importância do poder público em qualquer solução que seja para o desenvolvimento territorial, né? No curto, no médio, no longo prazo, na construção dessas agendas, em pensar conjuntamente as formas de financiamento dessas agendas de desenvolvimento local. Todos nós defendemos essa participação e acreditamos muito nela. Então, mais uma vez, obrigado ao IBRAM. Queria agradecer a Bruna, da Nexa, pela participação, a Daniela, do GVSS, mais uma vez, também pelas contribuições, por participar dessas discussões, e também a Claudinete, que traz aí uma experiência incrível de implementação ali na ponta desses mecanismos, desses instrumentos. É muito bom a gente ver isso, nos dá energia para seguir acreditando e implementando esse tipo de solução, né? Então, agradeço a cada uma e ficamos aí com o restante da programação da Exposi IBRAM 2020. Um bom final de tarde a todas e a todos. Um grande abraço.